Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso terceiro encontro, que é uma parceria maravilhosa entre a Nós Comunidades, Oficina Consultoria e a Compasso Colab. Aqui estamos trocando e trazendo parceiros, clientes, convidados para conversar sobre reputação, influência, construção de comunidade e a força da comunicação no posicionamento de diferentes marcas ou empresas. E eu sou a Raquel Sodré, muito prazer, CEO da Nós Comunidades. Ao meu lado… Eu sou a Fernanda Schmid, eu sou diretora executiva da Oficina Consultoria. Muito bom, Fê, ter você aqui ao meu lado hoje. Muito contente. E para facilitar a nossa conversa, nós vamos fazer uma breve autodescrição para quem está nos acompanhando. Então, eu sou a Raquel, tenho a pele branca, cabelo louro escuro, tô com o cabelo meio preso e com uma blusa creme, bege, que é um colete, regata. E estou ao lado esquerdo da bancada de madeira. Atrás de mim tem uma estrutura de estúdio mesmo, para isolamento de áudio. E você, Fê? Eu sou a Fernanda Schmid, eu sou uma mulher branca de cabelo castanho claro, tô usando uma blusa preta sem mangas e aqui do lado da Raquel. A gente tá aqui hoje para falar de reputação. E falar de reputação hoje em dia é muito mais só do que falar daquela comunicação de via única, né? De quando uma marca tem uma mensagem para passar e passa para todo mundo. A reputação hoje ela é construída em cima de tudo que você faz, mas também em cima de como as pessoas enxergam a sua marca, em cima de como as pessoas falam sobre a sua marca. Reputação hoje é construída em comunidade. E dentro desse contexto, a tecnologia ganha um papel fundamental, porque tudo que você faz pode ser escalado através da tecnologia. Mas não adianta escalar aquilo que não é sólido. A gente precisa garantir que a gente esteja construindo relevância. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né, Raquel? Total, Fê. E para essa conversa de hoje, nós buscamos alguém que é uma grande referência entre construção de ecossistemas que as pessoas entre si se fortalecem para pensar em como, no âmbito profissional e das empresas como marca, elas podem se potencializar. Estou com o Thiago Sodré, CEO e fundador do Clube Casa Design, que é uma plataforma, um ecossistema maior hoje do Arquidecor, onde com mais de 1.200 lojistas, empresas do Arquidecor e 35 mil profissionais de arquitetura e escritórios compõem esse ecossistema com uma expectativa de intermediar 2,5 bi neste ano, não é, Thiago? Vou contar aqui só para vocês que ele foi reconhecido como um Forbes Under 30, super inovador, um empreendedor que particularmente admiro muito como parceiro cliente e irmão. Eu digo que é por uma grande coincidência de vida, né, Ti? Seja muito bem-vindo, que vão recebê-lo aqui. Muito bom. Raquel, Fê, eu só achei uma sacanagem que ela leu minha biografia. Ela é minha irmã. Eu não queria esquecer detalhes. Eu não tô valendo nada mesmo. Bom, vamos lá. Então, parabéns pela iniciativa. Prazer estar aqui com vocês. Esse é um tema que, querendo ou não, eu tive a oportunidade o ano passado de compartilhar. Foram quase 80 voos, 100 voos o ano passado, no geral, entre nacionais e internacionais. Acho que o ano passado eu dei umas 70 palestras sobre autoridade e influência. Então, esse é o tema core. Porque no final eu uso também o Thiago como canal de negócio pro próprio clube, né? Sou CEO do Clube Casa, tô ali dentro da operação, uma operação de 150 pessoas, que nasceu há 11 anos atrás, de uma forma super despretensiosa, onde meu pai tem uma marmoraria, eu vinha de um setor de bebidas e eu consegui ali visualizar um pouco sobre a metodologia de canal, persona, e uma frase na época me chamou muito a atenção, que é: se você não é um produto recorrente, invista em um canal recorrente. Então, no final, eu acho que o clube não é um programa de relacionamento para arquitetos, designers, construção. Eu brinco que o clube ele é uma grande plataforma de construção de carteira recorrente. E a nossa metodologia pode ser usada em qualquer segmento. Então, se a gente encontrar o canal, entender a persona e o que gera o LTV, a recorrência, a gente tem que investir nele se você não é um produto recorrente. Então,
É um prazerzaço estar aqui. Vou tentar compartilhar aqui nessa meia hora, 40 minutos, um pouco sobre a tese que a gente tem, são os 4 Cs, né? Que não adianta a gente querer vender se você não tiver criado efetivamente uma comunidade, se a comunidade não tiver efetivamente conectada a você e se você não tiver um conteúdo relevante. Então, cria-se conteúdo, cria-se referência para depois as pessoas se conectarem a você, para essa conexão se transformar numa comunidade e a venda ser uma consequência. Então, essa é um pouco do matriz que a gente tem em todos os produtos, o nosso negócio. E um dos pontos que eu quero abordar para a galera, há uma diferença muito grande entre a imagem e reputação. Então, imagem é o que você vende, reputação é o que falam quando você sai da sala. E eu acho que esse é uma coisa que não tá claro para as pessoas e é silencioso. Então, tem muita gente que se vende muito bem, mas se ela mandar mensagem para 3 amigos perguntando sobre palavras-chave que vem na cabeça quando pensa sobre ele, não vem a mesma coisa. Então, se você não tiver congruência na sua comunicação, né? consistência nas suas atitudes, você não está fazendo uma comunicação assertiva e ativa. Então, acho que a proposta de hoje é fazer essa transversal, né, Raquel? Você me convidou para eu contar um pouquinho da história do clube. Mas mais do que isso, ele como metodologia e eu como fundador, como CEO, eu fui, acho que, um dos maiores canais de negócio para o clube. Porque desde o início eu me vi como de forma intencional, como é que eu crio minhas próprias oportunidades. Então é isso. Mas, e eu queria justamente que você começasse aí do início. Qual foi, assim, conta um pouquinho da sua trajetória e como que foi, assim, na sua carreira, esse momento em que você teve esse insight de falar assim, opa, peraí, como que eu uso essa rede de conexões e transformo realmente num ecossistema, né? Tem uma palavra que eu gosto muito, eu tenho vivenciado muito ela ultimamente, chama nexalista. E eu não conhecia ela, e eu acho que junto a ela tem uma outra que chama ignorância é uma bênção. Então, imagina que eu tenho 36 anos, venho de uma família empreendedora, meus pais são pessoas super criativas, empreendedoras, vieram de um zero e eles construíram ali a sua própria ecossistema dentro no mundo ali de feiras e eventos. Em algum determinado momento, meu pai foi ajudar um amigo e abriu uma marmoraria. Mas em paralelo a isso, eu acabei trabalhando um pouco com marketing esportivo. Teve um irmão que durante bastante tempo a gente ficou em cima disso. Depois eu conheci uma pessoa que era uma liderança da Red Bull. E ele estava saindo para montar seu próprio energético, que é a marca Everlast de boxe de roupa. Sim, sim. Então eu acabei entrando como sócio dele da operação. E eu fiquei ali 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos… cuidando da parte de contas especiais, um pouco de marketing, e ele cuidando mais dessa parte da administrativa e tal. Então, imagina eu com 20 e pouquinhos anos, atendendo grandes players, então desde distribuidoras, casas noturnas, restaurantes, bar, mas sem R$1 no bolso para fazer marketing. Concorrendo com Red Bull, concorrendo com Fusion na época, Flash Power, Flying Horse, e isso puxa para 2012. Tá bom. Então, nós estamos falando de 13, 14 anos atrás. E aí… eu fiquei 3, 4 anos, eu acho que esse entusiasmo, ele sempre foi visceral, sempre… esses dias eu estava fazendo ressignificando, assim, um pouco dos meus passos, e eu sempre me propus ser referência ao que eu faço. Então, eu lembro muito nitidamente, quando eu trabalhava com futebol, fiquei 2 anos, não muito. Cara, a gente conhecia quase todo mundo dos times, tinha acesso a tudo, entrava e saía. Aí… eu fui para um outro setor que não tem nada a ver, bebidas e energéticas. Cara, em 2, 3 anos eu já conhecia todo mundo, a casa noturna, as principais distribuidoras, os principais concorrentes. E aí, meu pai com a marmoraria, a gente começou a frequentar, a participar. Nunca trabalhei na marmoraria. Existiam várias associações sem fins lucrativos que faziam gestão de relacionamento, como fossem associações comerciais de lojas do setor Art Decor. E faltava muito profissionalismo, uma visão de negócio, uma visão de métrica, de resultado. O que é caro e barato? É caro se você não tem resultado. Então, não adianta você pagar barato se aquilo não adianta em nada. E aí, a gente começou a perceber que faltava uma organização na gestão das experiências no marketing de incentivo. Essa é a tese. E aí, é muito caro para uma marmoraria fazer ativações. Pô, é uma empresa pequena, não tem isso como core, não tem um departamento de marketing. E aí a gente falou, cara, por que a gente não vai fazer uma ação que custa R$30 mil? Por que não convida aquele amigo do Móveis Planejado, aquele amigo do Móveis Soltos, aquele amigo do vidro, e a gente cotiza essa ação de incentivo, e aí no final fica R$2 mil para cada um, e no final a gente percebe que eles não são concorrentes entre eles, eles são
complementares. E aí, a gente fez alguns exercícios de, por exemplo… a marmoraria dá os 10 nomes dos clientes que mais vendia. A empresa de imóveis, os 10. E a gente nasceu no Grande ABC, pequeno. Não, a gente não tem tantos clientes assim, os clientes são os mesmos. A famosa, você só vê o que tá na sua frente, né? Você tá sempre naquela… Se você não põe a cabecinha. Sim. E a ignorância é uma bênção. O que é isso? Então, como eu não conhecia nada, eu fui aquele estagiário que fiz as perguntas e fui fazendo. E pra mim, não existia certo e errado, porque eu não conhecia nada. E aí eu fui pegando esses nomes, a gente pegou uma lista uma hora com 80 nomes de 8 empresas. Eu lembro até hoje, numa parede, eu montei uma batalha naval, coloquei os 80 nomes versus as 8 empresas que eram essas parceiras, amigas do meu pai. E 63% desses nomes só comprava em uma das 8 empresas. Nossa. Ou seja… Por que a gente tá falando com novos clientes, sendo que eu posso pegar o cliente que comprou iluminação e levar ele pra mármore? No momento certo, No momento né? certo. E aí é um negócio mais de time. E aí eu falei, cara, então vamos fazer o seguinte: manda as vendas de vocês pra mim, que eu te devolvo com as oportunidades do jornada da venda. Sim. E aí, isso nasceu de uma forma informal, eles mandavam no e-mail. O MVP foi um Google Forms, que eles viam uma puta plataforma, mas chegava no meu e-mail e eu que juntava no Excel. Sabe que eu contei isso pra um grande cliente essa semana? Eu falei, deixa eu te contar a história de como o Clube Casa nasceu. Ficou 4 meses. Os caras preenchiam o negócio lá. O lojista de um lado e o arquiteto do outro. Aí o arquiteto ia lá, especificava o produto. Aí esse lojista… E aí, como esse lojista vai me dar a venda? Uma coisa é confiar no meu pai. Eu tinha acesso aos dados. Mas a Fernanda, empresa de vidro, como é que eu vou saber se ela vendeu ou não para aquele arquiteto? Aí a gente criou um programa de incentivo, onde o arquiteto resgatava. Então, quem virou nosso fiscal? O arquiteto cobrava. Arquiteto. Então, você não me dava a venda, você comprava pontos da gente. Mas R$1 é um ponto. Então, se você comprasse 100 mil pontos para dar para a arquiteta Raquel… Consequentemente, eu sabia que você vendeu 100 mil reais. Sim. E aí, a gente criou um drive, um motor de captura de dado muito forte. Onde que o arquiteto, o designer, ele era ali o fiscal para saber. Porque a gente criou um catálogo onde que enriquecia culturalmente ele. Então, tem um desafio muito grande no setor de entender isso, né? Quem ganha, quem não ganha. A gente pôs ao lado disso, onde que a gente se conectou no final. Aí, esse cara melhorar ele como profissional. Então, desde o início… Os nossos catálogos sempre foram muito pautados em profissionalização, capacitação, em viagens que eram sempre com muita curadoria. Então, o cara não ia só pro lazer, o cara tinha toda uma camada de estrutura cultural. Conhecimento, né? De cultura, sim. E aí, a gente acabou crescendo. Não era para ser uma empresa, era para ser ali um site para fazer a gestão da venda e indicar a próximo segmento. Então, se mármore é primeiro, aí você tem um planejado, é o segundo. Aí o metal é… Então, para eles irem se indicando. E aí, a gente, no primeiro ano, termina com 40 milhões de reais em negócios incrementados nessas empresas. Nossa. E já chegando ali a um resultado financeiro que era… Em menos de um ano, a gente já tinha faturado quase metade do que as empresas ali faturavam. E sabe o que é curioso você trazendo… Eu vou tomar licença e te chamar de ti, né? Que eu tenho essa proximidade. Acho que é um setor que antes tinha muito o relacionamento como pilar. Sim. Que até hoje é muito presente. Mas vocês aparecem com uma estrutura muito forte de tecnologia, além de muita proposta de valor de transformação daquele profissional, daqueles escritórios, principalmente, ajudando a profissionalizar também Perfeito. as lojas que estão com vocês nesses 11 anos, né? Isso. O que você sentiu que mudou e transformou quando vocês trouxeram essa estrutura de tecnologia para um ecossistema melhor organizado? Você sentiu diferença do que tinha antes no mercado e o que o Clube Casa passou a representar? Antes na crença, né? Limitantes. Porque eu acho que o indivíduo, ele acaba se limitando à própria crença, né? E eu acho que a grande quebra de paradigma e barreira foi que a gente chegava e falava assim… com perguntas a gente quebrava ali a crença desses caras, né? Eram caras que eles pegaram o mercado bombando ali, né? Em 2012, 2013 teve uma questão imobiliária muito grande. E esses caras venderam sem saber porque tava vendendo. Foi tipo um pós-pandemia, onde o setor de Art Decor vendeu. Eu quero azul. Não, só tem rosa. Não, dá o rosa. Porque no final, o mercado
teve um processo de expansão imobiliária e eles capturaram muito crédito, muita reforma, então teve uma expansão muito, muito grande. Então muita gente cresceu, mas sem saber por que cresceu. Muita gente vendeu muito sem saber. Então eu sou uma loja de móveis soltos, faturava 5 milhões no ano, comecei a faturar 15 no ano seguinte. Mas esse cara não tinha um departamento, ele não tinha os canais, o cliente comprava dele, não era ele que vendia. E aí, esse era a maior mistura, era um monte de gente com o ego lá em cima, porque na cabeça deles eram super empresários, mas na verdade ele estava vendendo e tirando pedido, ele não estava fazendo uma venda. E aí a gente chegou com uma palavra, também todo ano do Clube Casa a gente tem uma palavra-chave, né, que a gente foi trabalhando. E o primeiro ano foi egometria, que a gente perguntava, tá, quais são suas métricas? Aí quando ele ia, eu falei assim, tá, sua métrica é vaidade, né? E aí, então quer dizer que você tá fazendo a revistinha do bairro porque o cara é seu amigo. Você tá fazendo tal coisa porque você vê o seu post. E aí você tinha uma questão muito social deles participarem. Eu não sou contra, muito pelo contrário. Eu usei muito também desses veículos, dessas pequenas televisões de bairro, dessas pequenas revistas. Coisas que, no final, não traziam efetivamente um retorno. Era muito mais para ele se ver lá. E esse mercado pequeno, de pequeno varejo, ele é muito isso, né? Ele é muito bairrista. Ele quer se ver no outdoor, ele quer se ver na rádio, né? E isso gera reputação, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que eu acho que isso é uma puta estratégia legal. Mas ela tem que ser construir o funil inteiro, Funil- né? o funil inteiro. Consistência, né? Você precisa do awareness, você precisa estar em alguns Isso. lugares, mas você precisa também descer Exato. e fazer converter. Na né? verdade, Mais do que só você se enxergar no outdoor. E aí, assim, você pegar o livro Tração 19 canais, formas de fazer, esses caras faziam muita questão do tipo, tá, onde eu vou aparecer, onde que meu ego pega e quem que eu preciso agradar. E eles gastavam muita grana nisso. E na crise é muito bom, que nem nós estamos passando um mercado muito ruim. O crédito diminuiu, as pessoas… Você tem um varejo trabalhando o cheque especial como fosse capital de giro. Então, as pessoas perderam, né, o pequeno e médio, o maior índice de inadimplência que teve. Mas no final tem uma grande oportunidade, porque quem der traqueamento, esse cara vai ser mais assertivo na contratação. Então foi o que o Clube Casa fez lá atrás. Em 2000 teve o boom imobiliário. Então, em 2014 e 2015, começou a ter impeachment de Dilma, teve vários outros movimentos que o mercado começou a retrair. Sim. E aí, essas pessoas que vendiam 25 milhões, 20 milhões, 15 milhões, 10 milhões, eles começaram a ter que reduzir faturamento, mas eles não sabiam o que ele tirava de verba. Será que a revista E eles gastavam 30 mil, 20 mil, 40 mil em coisas que eram totalmente ligadas a muito mais ao ponto. Então, esse é um dos pontos, são vários, né? Esse é um que… Pegando sua resposta. E a gente começou a trazer um viés mais de traqueamento. Então, cara, vamos fazer o seguinte, a gente vai criar uma comunidade, em vez de você falar com 1000 pessoas, vamos falar só com 50. Então, nós vamos acertar a sua persona, mas essa persona, enquanto um cliente final no Brasil hoje compra imóvel a cada 7 anos, então ele vai comprar mármore a cada 7 anos, hoje no Brasil um arquiteto, ele tem uma média de 6 a 12 projetos no ano. Então, você tem, no mesmo 5 anos, você tem um LTVzinho de 30 a 40 projetos, enquanto um cliente final vai comprar uma vez só. Então, isso foi muito empírico. Hoje eu tenho pesquisas que embasam isso, mas naquela época foi um pouco mais empírico. E a gente começou a trazer com eles, e aí eu falava muito assim na época, eu lembro até hoje. Se você tiver 1 hora pra almoçar, você vai almoçar com o cliente final ou com o arquiteto? Quem vai almoçar? Ah, com o cliente final. Não, cacete, você vai começar com o arquiteto, porque o arquiteto vai te trazer o cliente final. Sim, e Então, é assim que se deixa uma mensagem. E aí eu falava isso de uma importante. forma muito específica. Eu falei, cara, pensa sempre, se você quiser tomar uma decisão… seja uma que não vá contra o seu cliente. E você tem que decidir quem é seu cliente. Se você não tiver claro quem é seu cliente, e numa empresa de médio e alto padrão do nosso setor, se ele não tiver pelo menos 70%, 80% da venda com especificador, ele tá ferrado no médio e longo prazo. Ele quebra a margem dele e ele não tem recorrência, ele custa… Então o CAC dele explode, porque ele tem que ficar fazendo aquisição de cliente final. Especificador, arquitetos, até designer de interiores, E aí, entre outros. Respondendo né? a sua pergunta, olhando 11 anos, a gente criou uma metodologia que chama Jornada de Vendas, que a gente tem um assessment de 50 perguntas em todos os clientes que entram no clube. A gente faz uma maturidade sobre marketing e vendas que ele tem. E aí a gente tem um diagnóstico que a gente usa até a nós hoje como plataforma
pessoa e esse cara recebe um onboard de treinamento e capacitação para o time dele. Então, todas as empresas do clube, isso nem de perto é uma promessa de contrato, isso entra muito mais com o over-delivery da nossa operação. Sim. Porque nosso final é uma venda de fidelidade, incentivo, onde ele compra e vende pontos. Nosso business final é esse. Mas se você for ver nossas redes sociais, nossa comunidade, você particularmente vai ver muito pouco ou nunca vai ver falando sobre pontos. A gente quase não fala sobre pontos, e sempre foi isso. Então a gente sempre falou sobre como a gente vai melhorar a vida desse nosso cliente. Então hoje, nesse exato momento, está acontecendo um evento em Milão para 400 arquitetos. Onde que nós estamos trazendo o head global da Pininfarina, que é o grande estúdio de design que foi por trás da Ferrari durante muitos anos, e eles têm hoje… E ele acabou de fazer agora uma mentoria sobre construção de processo criativo, e o Carlos Ferreirinha, que é um dos grandes personas nosso Brasil, América Latina, sobre mercado de luxo, ele fez um conteúdo sobre marketing de luxo, experiência do cliente, hospitalidade. Então isso foi exclusivo para a comunidade do Clube Casa, que está participando numa feira de Milão, que o Brasil hoje é o segundo maior visitador dessa feira, que é a Isalone. E aí a gente fez um evento exclusivo só para os nossos clientes lá, bateu 400 pessoas no evento. Além desse de Milão, quantos eventos no ano, Tia? Esse ano são 2.900 e poucos eventos. Em um ano, velho. Nossa. E aí você vai desde evento… 70%… Eventos pequenos, com certeza. Pensa assim, curadoria. é fácil fazer essa conta, parece meio maluco. Como assim, Thiago? 2.000, nós temos 365 dias. Mas pensa o seguinte, a gente tem operação em mais ou menos 140 cidades, 22 estados. A gente tem 150 pessoas no time, sendo que 70 a 80 pessoas dessas são executivos de negócio que se relacionam com o mercado. Então, cada uma deles tem a responsabilidade de fazer pelo menos 2 ou 3 pequenos workshops no mês. Então, se você pegar, vamos lá, 3, 4 multiplicado por 70… Nós estamos falando já de 200 e pouco no mês. Sim. Então, o que é? 70%, 80% desses são assim… Vamos juntar 15 arquitetos numa loja de iluminação para fazer um treinamento de light design. Então, são nessa esfera. Uns 20% são eventos de colaboração. Então, por exemplo, toda a cidade que a gente tem 2 grandes eventos no ano. Então, desde uma festa de premiação para 200 pessoas até alguma imersão, alguma coisa de educação. Então, a gente tem treinamentos, capacitação. E tem ali uns 5% que são eventos institucionais, que nem esse de Milão. Então, a gente tem aí uns 25 eventos desse que a gente opera a nível internacional e nacional. Então, esse ano a gente vai ter o Summit do Clube Casa, no Teatro Vila Lobos, para em torno de 800 pessoas. A gente tem um evento que chama Best Brasil Awards, que a gente está fechando o Clube Med Trancoso e estamos levando 300 pessoas para viver 5 dias lá. Então, você tem várias esferas de ativação. Muito legal, muito legal. E você falou bastante, você tem várias marcas diferentes e trabalhando aí dentro de um ecossistema. E quando Perfeito. você começa a abrir esse espaço, a trazer mais parceiros, trazer mais gente para esse ecossistema, você com certeza tem desafios aí de Perfeito. qualidade, de consistência. Como que vocês trabalham para garantir que que a experiência continue no padrão que vocês querem, mas expandindo e aumentando o número de parceiros e trabalhando junto ali? Trabalhar a reputação do próprio clube através dos parceiros também. Eu acho que assim, a única certeza é que vai dar problema. E eu falo que quando a experiência ela tá muito conectada à expectativa, né? Então não adianta também eu entregar algo incrível se a pessoa esperava um pouquinho a mais. Então gerenciar a expectativa é até melhor do que gerenciar a entrega. Então tem muita gente, às vezes, que nessa venda da imagem faz uma promessa tão grande que ela faz até uma boa entrega, mas ela frustra porque a expectativa era muito alta. Então a gente tem trabalhado muito no onboard, na entrada, na venda, uma qualificação da expectativa. Então você precisa mostrar para o seu cliente, por isso que a gente faz esse assessment de 50 perguntas, por exemplo, em todos os clientes, e a gente entrega um gráfico para ele dizendo onde estão as forças e fraquezas da operação dele. Bom. E aí a gente cria um plano de 7, 14 mês, 90, 180 dias, onde que a gente vai acompanhando. E se não der certo, tá tudo bem, a gente vai mudar a estratégia. É um direcionamento, direcionamento. né? Uma luz. Então, de uma forma institucional, vamos pensar assim, linda, esse é o nosso processo. Às vezes funciona, às vezes não. Mas eu acho que no início, quem tá começando agora, a garantia sou eu.
Então, eu nunca deixei de pegar o telefone, nunca deixei de ir no cliente, nunca deixei de estar com as pessoas. Eu tive um cliente que é um amigo, e quando a gente começou o clube, eu tinha 24 anos, né? Para 25, eu tinha tido uma experiência de 3 anos numa indústria de bebidas, vamos pensar assim. Mas eu tinha 24 anos, né? E aí eu fui em 19 empresas, 18 fecharam. Que legal. E o clube nasceu. E aí tem vários mix disso. Lógico que eu também sei o quanto é importante e quanto que eu também comecei na frente por ter também um pai empreendedor. Ele também tinha a sua reputação. Então, pode ter certeza que 2, 3, 4 clientes desse veio disso e tudo mais. E foi muito interessante que um desses clientes, depois de uns 2 anos, virou super amigo. Um dia nós estávamos ali tomando um vinho, cerveja, não lembro. E aí ele falou, Thiago, deixa eu te falar um negócio, faz tempo que eu tô pra te falar. Eu dei risada esses dias quando eu lembrei. Eu falei, fala. Ele falou, meu, você falou merda pra caramba o dia que você foi falar comigo. Eu falei, tá, mas 11 anos atrás. Eu falei, mas por que você fechou então, caramba? Se eu sou um maluco ou você que é um maluco de fechar com um cara que falou um monte de besteira? Aí ele falou, meu, você falou tal coisa, aquilo não existe no nosso mercado. Você falou... Eu falei, tá, mas por que você falou? Ele falou, cara, eu não... Ele falou essa frase. Eu não sabia como ia ser, mas que ia dar um negócio bom, ia dar. Porque você passou tanta força. Aí ele usou essa frase. Você tinha um brilho no olhar tão grande que era muito claro que você ia entregar. Você só ia acertar. E ele começou a falar um pouquinho mais sobre isso. Tanto é que eu fiquei uns 2 anos, todo mundo que me chamava pra palestra, pra podcast, o meu tema sempre era brilho no olhar. E aí eu contava essa história e dali eu amarrava uma estratégia de muita força. Eu acho que se a pessoa não tem essa capacidade de automotivar, né? Eu acho que a motivação, né? Movimento e ação ali, motivo. As pessoas às vezes dependem muito do terceiro, né? Muito da validação, muito nas costas, depende muito do outro, né? E o meu tesão no final, quando você vai olhar o game, eu não sou apaixonado na arquitetura, eu aprendi a ser apaixonado. Meu grande business, ele é o fazer acontecer. Então, isso que eu entendo como propósito. Então, quando eu olhava e tava lá ajudando meu pai na feira e eventos, nas feiras e eventos, cara, você aprende a trabalhar com uma engenharia reversa. O evento vai acontecer dia 9. Então, cada dia que passava era um dia menos... Era 9 menos um dia, 8 menos um dia, e assim por diante. O evento faça chuva, faça sol, faça tempestade, o evento vai acontecer. E tem muita gente que não tem essa capacidade de trabalhar com prazos que vão se apertando sem capacidade de ser elástico. Quando eu trabalhei com energético, eu aprendi um negócio muito legal, assim, que eu acho que isso foi a maior escola para o Clube Casa e para minha vida. Que é como eu falo a mesma coisa de diferentes formas. Então, eu chegava lá na Fernanda Distribuidora, falava, Fê, o Everlast, o energético é incrível, papapá. Ó, eu vou te dar camiseta, eu vou fazer um plano de incentivo, tal. No final, ela falava, tá, mas qual que é o preço? Ou seja, vamos pensar. Eu não tava vendendo energético, eu tava vendendo um negócio para ela ganhar mais dinheiro no negócio dela. Então, se eu vendesse energético, água, tanto faz. Ela tava olhando só a margem. Então, ela tava vendo o seguinte, então o meu negócio era vender um bom negócio para ela. Então, eu montei uma estratégia onde a gente chegava na distribuidora e falava assim, distribuidora, nosso preço era 4,99, tinha uma empresa que é a Red Bull, que era na época 5,49, 6. Então, a gente era 15% mais barata do que a primeira, a gente era o second price. Sim. E a gente podia chegar até os 3, que era o mais barato do mercado. Mas a gente era 1,99 mais caro que eles. Então, a gente construiu, e aí a coisa que eu acho que muda a vida do empreendedor, quando ele aprende que vender caro e barato não dá o mesmo trabalho. Vender barato dá mais trabalho. Porque você não tem margem para corrigir a rota. E aí, a gente pegava esse 1,99, que dá de baixo para cima, dá 50%, dá 33%, mas de cima para baixo dá 50%. Sim. Então, eu chegava na distribuidora e falava assim, cara, compra então de mim 10 mil latas e eu te dou 5 mil bonificado pra você fazer seu preço. Eu te bonifico 50% de tudo que você comprar. E ele falou, porra, do caramba. 50% de tudo que comprar? É. Aí quando ele fazia a conta era isso. Mas pra mim era 33%, porque eu fazia de baixo pra cima. Sim. E aí, quando eu chegava na casa noturna e falava com o cara deslumbrado, tal, ele fala assim, não, mas a Red Bull me patrocinou quantos mil? A Flash Power me deu o camarote. Eu falei, cara, tudo bem. Aí eu aprendia a falar, a entender, a gente criou uma planilha e eu tinha muita sagacidade nisso, eu sabia exatamente entrar no lugar, eu sabia quantos energéticos vendia. E aí, cara, esse cara vende tantas mil latas dá tanto faturamento, 33% dá tanto. Então fala o seguinte, ó, se você comprar tantas mil latas, eu te pago aqui pra você reformar seu camarote
tantos mil. Mas vamos fazer o seguinte, eu não sei se você vai me pagar. Nós vamos comprar, então a gente faz um contrato de 1 ano e eu te pago o patrocínio em parcelado. Aí o que a gente fez? Cara, a gente pagava o patrocínio com o próprio dinheiro do cara. O cara entrava, pagava dia 10 e no dia 25 eu devolvia os 33% para ele. Então se ele tinha um contrato de 100 mil reais de compra no ano, a gente devolvia 33 mil em caráter de patrocínio. E tinha uma cláusula, se ele não comprasse a cota do mês, eu não pagava o patrocínio para ele. Então eu dava os mesmos 33%, mas num cunho de patrocínio. Aí quando a gente chegava nas festas universitárias, teve um ano em 2013 que, cara, eu lembro que de todas as festas que aconteceu em São Paulo, SPM, GV, Mackenzie, todas as grandes festas, 60% era Everlast. E a gente não tinha R$1 para patrocínio. Aí eu falei, Thiago, como você fez isso? Vamos pensar assim, eu sou um cara de quem estiver assistindo aqui, que é diretor acadêmico, centros acadêmicos, certo? Não sei se você foi na sua faculdade. Eu era da empresa Quem Júnior, move... mas… Isso, eu também. Aí pensa comigo, é que vocês são mais caxia, né? Empresa Júnior da GV. Os bagunceiros Eu estavam da lá. SPM. Aí tinha a festa lá do jacaré do GV lá. Tá, aí tinha a cervejada da GV. Aí você tem que pensar que o time do centro acadêmico, ele é um mandato de 1 ano, Uhum. que até 1 ano anterior eles nunca fizeram uma festa e 1 ano depois eles não vão fazer mais festa. Então qual que é o maior objetivo deles? É fazer a festa que vai marcar como a melhor festa da vida da GV. Então você tem saudades e fala assim, cara, teve uma festa que eu fui na GV que foi foda, não teve? Tem Giocondas, Giovanna. Giocondas, isso. A gente esteve na Gioconda algumas vezes, a gente já… Talvez a experiência que te marcou tenha sido a Exatamente. Everlast, velho. Patrocinada pela Everlast. Em que época você fez faculdade? Eu me formei em 2005. Então, né, foi um pouquinho mais pra frente. Foi um E pouquinho aí, antes. e aí o que aconteceu? E aí a gente chegava na faculdade e eles… Então era um recém-presidente, diretor, que estava assumindo ali o cargo. Geralmente são chapas e tudo. Geralmente o cara que saiu é o cara que tava apoiando a outra chapa, então não é amigo, tudo mais. E aí eu sentava com esse cara e falava assim, oi Fê, tudo bem? Pô, você é da GV, você tá no centro acadêmico, incrível e tal. E eu não falava de energética, eu falava assim, cara, e aí nessa festa de Gioconda? Quanto de água você vai pôr? Quanto de bebida você vai pôr? Ah, mas como assim? Falei, cara, vamos pensar assim, tem um cálculo por pessoa. E aí eu ajudava esses caras a estruturar a litragem independente do energético. E por coincidência, eu colocava o energético lá e ia falar, cara, ó, então se você comprar aqui, tem uma estimativa de venda, de saída de 200 litros de energético. Vamos fazer o seguinte, transformado em latas dá tanto. Cara, e sabe qual é o maior problema hoje no open bar? Você tem variedade, você não sabe se vai sair ou não. Então assim, me garante 50, eu te deixo 50% consignado. E se não vender, você não precisa pagar. E ainda eu te ponho um ringue lá no meio da festa, com uma ativação de uma pessoa assim. Teve um evento da Mackenzie G4 que a gente fez no AMB para 6 mil pessoas. A gente levou a parte da diretoria de helicóptero pro evento. Aí pensava fora da caixa. E porque aí, assim, mas quanto que custava essa ativação? 33%. Sim. isso é muito bom. Ti, muito do que você trouxe é sobre também fazer com que o outro tenha esse brilho nos olhos. Te contagia, né, Fê? Não preciso nem te contar ou explicar. Mas a gente fala muito sobre comunidade e pertencimento. Mas nem toda comunidade é engajada. O que você acha que faz com que as pessoas participem, interajam? Ou entre todos esses movimentos que você gerencia, vou dizer assim, ou inspira, né? O que você acha que são os principais pontos que podem fazer com que as pessoas realmente queiram fazer parte? Eu acho que os maiores erros que a gente cometeu foi construir algo sem ser compartilhado. Então, acho que você não constrói para o cliente, você constrói com o cliente, né? Então, eu sempre uso das experiências para validar novas experiências. Então, vou te dar um exemplo. A gente hoje está encerrando a experiência de Milão, uma semana lá, que a gente está com 30 clientes, mais o evento de hoje, que os clientes que estavam por Milão, 400. E a conversa que eu tive com o meu time hoje de manhã, eles mandaram alguns feedbacks. A única coisa que eu falei, ó, faz uma validação informal no almoço, no jantar de encerramento, das viagens que a gente quer pôr para catálogo. Mas não fala que vai pôr. Vê reação deles, se faz sentido ou não. E aí você vai sentindo. Então, eu acho que tem um pouquinho desse feeling.
Tem um Legal. pouco de perguntar também. Eu acho que a pergunta tem que tomar até cuidado, porque a gente sempre tem de tendencionar quando você dá opção, quando você faz. Tem que tomar muito cuidado como pergunta, porque tem várias formas de você fazer a pessoa responder do jeito que você quer. E grupos também, você focar só naquele grupo. Mas a comunidade, ela tem que se sentir parte. É muito intangível, subjetivo isso. Mas assim, eu vou ser muito honesto. No final, as pessoas querem estar do lado que eles admiram. Então, o trabalho de reputação, eu acho que assim, foi muito legal eu não ter ido para Milão, fazem 12 anos que eu vou seguido, aí esse ano eu não fui por causa do José, que tá com 1 mês e meio, e foi uma decisão parabéns. não ir. E segundo o Neneco. E eu recebi hoje um texto muito lindo de uma pessoa muito estratégica, que mandou uma mensagem muito assim, falou assim, Thiago, se orgulhe do seu time, o pessoal fez um trabalho incrível, eles são demais, tal, até compartilhei para eles. Aí no próximo mensagem mas sem você é diferente. Não é um diferente pior ou melhor, mas o Thiago traz um diferente. Sim. Então, não só ele, mas outras pessoas também trouxeram isso. Então, eu recebi uma mensagem agora há pouco do Cleandro, elogiando legal. muito, que é um sócio que eu tenho numa outra empresa. E ele falou, pô, foi muito legal, o pessoal trabalhou muito bem. Mensagem baixa. Cara, mas é estranho um evento sem você. Sim. Então, eu acho que é difícil fazer isso. Como você vai pegar, não sei se não vou falar em nome deles, mas vamos pegar uma Vale. Difícil ter uma persona, um dono, uma empresa aberta como essa. Vou pegar uma Alpargatas. Eu acho que tem esses desafios porque você não tem a personificação, Sim. certo? Então, Eu acho que aí entra uma oportunidade até para as próprias lideranças usarem aquilo como case de engajamento dentro das comunidades. Então, em nenhum momento eu pedi para Carol, que é a head de marketing do clube, que até foi a indicação da Raquel, e hoje ela tá fazendo um trabalho brilhante, ser protagonista. Ela tinha um dia eu ia dar uma palestra, eu não pude ir, ela foi no meu lugar, o pessoal adorou. Aí no outro ela viu que ela tinha um desafio de comunicação, ela foi fazer fono, ela investiu nela, pessoa física. abraçou a oportunidade Abraçou também, né? a oportunidade, não teve medo, não viu hora trabalhada, fez tem algum momento que a gente não consegue equilibrar a pessoa física, porque eu acho que isso é uma bobeira, né? Eu acho que a gente tem os potinhos que às vezes estão mais cheios e mais vazios, né? E hoje, cara, eu tava lá, recebi a mensagem, que aí ela fez a vez que eu faria lá, que é intermediar com o Carlos Ferreirinha e com o Perifarina. E eu tenho certeza que ela fez melhor que eu. Então, e é muito legal isso. Então, tanto é que nós vamos ter uma viagem pro Marrocos, com um grupo que eu não vou. E aí, o próprio time tá pedindo pra Carol ir, sendo a interlocutora, sendo que ela não é da time de experiências e viagem. Então, eu acho que a comunidade tem que ter referências. Então, eu acho que a gente tem que escolher, tem que ter pessoas que são referências dentro da comunidade. E às vezes, se você não tem pessoas, você tem que ter um quê de produto para a pessoa ter. Então, eu acho que as pessoas têm que ter uma capacidade de diálogo. Ela tem que saber para onde e com quem falar. As maiores rupturas no Clube Casa foram comunicações, quando a gente perdeu força. Em alguns lugares foi porque as pessoas tinham muito camadas de comunicação, muitas linhas de comunicação. E ali alguma pessoa se sentiu desprestigiada. Muitas regiões, né? Exato. Então hoje e um outro gargalo que você tem, o maior desafio de comunidade é como você incrementa a comunidade e não troca ela. Então a gente sempre fez um trabalho de olhar as personas e a gente é muito claro quem era o nosso cliente e quem ia ser. Quem vai ser o nosso cliente e quem continua sendo. Então, desde o começo do ano, a gente, a cada 2, 3 anos, a gente faz um trabalho de incrementar mais personas. Mas o maior desafio, como é que eu não perco aquela que já tá em casa? Então, lá no começo, eu tive pessoas que até hoje não são clientes do clube, porque sentem falta daquele primeiro ano, que foi muito informal, tinha acesso a tudo, a todo mundo. E aí, quando a gente criou um processo um pouquinho mais profissional, essas pessoas falaram que o clube ficou distante, ficou difícil. E até hoje eu não consigo conquistar elas. Porque elas falam que a gente cresceu e tal. Mas, cara, o processo tá muito similar. Mas foi uma coisa mais psicológica. Então, eu acho que o maior exercício da comunidade é incrementar sem substituir. Porque é muito fácil eu falar assim, olha, a partir de agora eu vou vender para um arquiteto XYZ e aquele arquiteto que me trouxe até aqui, eu parar de me comunicar com ele. Então a gente faz um estudo muito forte de personas, tem 7 personas arquitetos lá, e a gente tem produtos que são protagonistas para cada um deles. Mas em algum momento isso era um. Em algum momento virou 1 mais 1, 1 mais 1 mais 1. Então nunca é 7 direto. Então a gente foi incrementando, emocionando, conectando e pivotando. Então a gente é uma empresa que pivota muito, valida muito. E a essência, ela tá muito nessa construção das relações de forma muito humana. E aí,
hoje o maior desafio atual do Clube Casa, sem sombra de dúvida, é escalar as relações humanas por meio da tecnologia. Então a gente tem plataformas que nos ajudam nisso, e tem plataformas que eu sei que ainda vai nos ajudar. E aí o humano, né, por trás da plataforma que é o desafio. Às vezes a plataforma é incrível, mas como é que o humano opera ela? Então você tem réguas de e-mail, você tem cadências, automatizações. Então a gente está com uma série de investimentos desde Salesforce, Oracle, nós, entre outros, para criar no final, baixar a fricção. Então, se eu for responder a sua pergunta, a melhor forma de engajar uma comunidade é não ter fricção. E quanto menos ele saber que você tem tudo isso, mais ele vai estar com você. Porque no final, se você é tão bom em algo, é aquilo, é simples, é fácil e é fluido. Então, quanto mais tecnologia você tem, mais o cliente tem que sentir que não tem tecnologia, né? Na conversa com todos os nossos clientes, eu acho, vem a frase do o mais difícil, que é construir essa relação, esse ecossistema de valor, essa conexão. Você, por exemplo, faz. A tecnologia tem que potencializar isso, Exato. e não o contrário, né? Nossa, incrível. E que aula, né? A gente conversou hoje, a gente falou de MVP, a gente falou sobre escalar, a gente falou sobre marketing full funnel, a importância tanto do awareness até ali, o final, a conversão, a fidelização, entender quem é o seu cliente, né? Não é necessariamente a pessoa que está comprando de você, mas quem acaba influenciando ali, decidindo por aquela compra, do papel da tecnologia, da importância dessas relações, até de liderança aqui também, de como você passar, acho que esse brilho nos olhos e conseguir fazer com que a sua equipe também, né, transmita isso. Gente, uma aula de negócios aqui hoje, hein? E sabe, Fê, a gente tem essa parceria do nome que eu falo entre nós. Vou fazer uma última pergunta para o Thiago. Que foi impossível não ver aquela pulseirinha que eu ganhei essa semana e te perguntar algo, Ti, que é o que Olívia e José influenciaram na vida do Thiago? Eu acho que é muito legal. Eu tive um almoço até hoje com uma pessoa super importante, já vendeu empresa, hoje foi CEO e tal. Cara, e capacidade financeira absurda. E aí eu peguei a carona com ele, aí o carro do cara é super simples. O cara é super simples, o almoço super simples. E a gente tava conversando sobre isso, que eu acho que no nosso setor, principalmente, as pessoas vendem muita imagem, ela vende muito esse poder, o luxo como a marca, exuberância. E eu tenho uma capacidade financeira grande, eu tenho hoje um negócio bem estipulado, uma empresa que tem um resultado, um faturamento, a gente intermedia 2,5 bi, a gente, daqui a pouco já chega em quase 100 milhões de faturamento, tudo mais. E, cara, isso não me move, entendeu? E eu acho que o José e a Olívia me ajudou a ter mais clareza ainda sobre o que faz sentido ou não nas coisas. Então, eu acho que até me ajudou a conectar com mais pessoas, né? Então, é muito legal quantos clientes a gente já ganhou, porque as pessoas falam assim, cara, o clube é muito humano, o Thiago é muito humano, cara, é muito legal, assim, eles são muito família lá dentro, mas ele nem sabe como é o Clube Casa. Na verdade, o Thiago passa o papel da família e ele vai, de uma certa forma, consequentemente, achar que tudo que eu estou envolvido é família. Leva pra reputação do clube é como cultura um e todo, valores, né, aplicado na prática. E como os outros, às vezes tem um concorrente que tem uma coisa mais de marca, carro subindo, porta, tal. Eu já tive diversos relatos de clientes que falaram, cara, eu não saí daquele negócio, até funcionava a plataforma, mas, cara, eu não me conectava aquele jeito do cara, é tão distante. E a gente tá no mercado onde que o nosso grande cliente, 70%, 80% são empresas familiares, barriga de balcão, fundadores passando para a geração agora para os filhos. Então, o nosso cliente, ele tá ali entre os 40 e 60, né? Então, o filho já tem os seus 20 e pouco, começando na operação. E esse cara tá vendo valores. Então, eu já perdi muito negócio por causa disso também. Porque você tem aquela pessoa emergente, aquela pessoa deslumbrada, que ele quer a promessa fácil. E eu já tive muitos clientes que foram para outros concorrentes, porque falou, não, aquele cara vende um luxo. Mas, cara, luxo é liberdade, luxo é escolha, luxo é você… Hoje eu pego o telefone e ligo para qualquer pessoa. Tem um monte de desafios que eu já passei. Teve pessoas que a gente teve problemas seríssimos, que no final continuaram super amigas, porque a gente conseguiu resolver eles. E a gente deu muita transparência e antecedência nas coisas que iam acontecendo, né? Então eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado um pouco.
sobre a imagem e reputação. E aí, finalizando a história, e aí defender um pouquinho a oficina. O papel, né? Tão Que desafiador. desde o início do clube, eu sempre tive clareza no papel de você também… Eu acho que a assessoria de imprensa, ou PR, as pessoas confundem muito achando que elas são obrigadas a criar as coisas. Na verdade, eu acho que elas só põem luz no que já existe. Então, cara, se você não for uma pessoa que constrói… não adianta, não vai ter milagre. Você tem uma construção de narrativa que vocês vão ajudar na condução. Sim. Mas ela não vai fazer milagre por ninguém, certo? E aí, eu sempre tive muita clareza sobre mercados, né? Então, eu fiz um exercício no início do clube que eu falava assim, cara, até onde eu vou, onde as pessoas me admiram. Aí chega um momento que chega um teto. Então, hoje eu dou muita palestra, mas isso não é por causa do financeiro, isso era muito por causa da autoridade e captação de cliente, né? E aí chegou no momento que eu comecei assim, tem algumas pessoas que eu não tô impactando. E aí eu falei assim, cara, não adianta eu mais ser o melhor da pracinha, eu tenho que ser o melhor do bairro. E aí eu comecei a fazer uma estratégia de outros mercados. E aí eu comecei a me pôr à disposição e eu fiz várias palestras em vários grandes summits e tal, que não tinha nada a ver com arquitetura. E aí um dia, uma dessas clientes que eu queria impactar, ela chegou, ela é uma pessoa de empreendedorismo e tal. Ela, pô, Thiago, te vi em tal lugar incrível e tal. E aí consolidou a minha tese, que é o seguinte. E eu sempre tive assessoria de imprensa. Mas teve um momento que eu tive até duas. Onde que eu olhava uma setorial e uma só de negócios. Porque às vezes as pessoas acham que até como especialidade, vocês têm muito know-how, né? E vocês têm muitas facilidades. Então, chegou um momento que eu falei assim, cara, nesse momento não é mais sobre o Clube Casa. Se o Thiago melhorar a autoridade dele, o Clube Casa vem como consequência. É muito difícil, principalmente quando você fala de empresa de founder, você separar, né, a reputação Separar. da empresa da reputação do founder. A gente vê inúmeros casos de founders que acabam com a reputação da empresa e vice-versa, né? A empresa faz alguma coisa, acontece alguma coisa na empresa, isso impacta a reputação do founder também. Isso é um tema, nossa, dá pra ter mais uma conversa inteira. Mas eu acho que é isso. Sobre Mas isso, ó, é muito importante. bom. Eu acho que é importante, a gente sempre teve, desde o início do clube, a gente sempre teve, era uma setorial, ficou 2, 3 anos. Aí logo na sequência eu falei, cara, aqui não tem mais o que eu falar. E aí a gente pegou uma assessoria mais sênior que nem vocês, que tem uma visão mais de negócio. E a gente parou de falar de arquitetura, eu comecei a falar de negócio. Quanto que impacta. Cara, aí a gente comunicou com outro nível de cliente. Que era o cliente que era um big number, aquele cara que se vê como negócio mesmo. Sim. E aí foi legal. Aí eu fui até um caminho, aí a gente mudou um pouquinho a estratégia, aí eu fiz uma nova estratégia. E a gente… Então, assim, tem que estar muito claro o que você quer, os objetivos. E eu acho que uma andorinha não faz verão. Então, você tem que montar uma estratégia de… A autoridade, para mim, é multicanalidade, né? Então, como as pessoas me veem da mesma forma de diferentes lugares. Então, eu no podcast, eu na minha palestra, eu na mentoria, eu quando visito um cliente, no meu post, você tem toda uma transversalidade. E aí o cara fala assim, cara, eu tô vendo ele em todo lugar. E aí, essa subconsciência, né? 25% da energia do corpo é consumida pelo cérebro, né? Então, o cérebro faz de tudo para economizar energia. Então, se ele vê e ele sente que ele já conhece algo, ele tende a ir para aquele caminho, mesmo se realmente ele não conhece. Então, eu acho que a gente tem a capacidade e aí dá uma outra conversa total, de fazer esses total social selling, né? Como você vender sem vender. Então, eu já fiz muitas estratégias de vou fazer uma reunião, fazer uma semana antes, um tráfego pago só para aquele cara, eu ativar um amigo dele para falar com ele, eu fazer ele me ver sem tal. E aí, esse cara fala assim, cara, eu tô te vendo em todo lugar. E aí, é? E aí você começar a conversa. Então, se você consegue fazer as pessoas te perceber antes de você falar quem você é, você já ganhou ali 50% da oportunidade do negócio. Demais. Boa? Olha, Thiago, obrigada mais uma vez pelo tempo, oportunidade de troca. Não é à toa que eu sou fã, né, Fê? Por acaso, tenho o privilégio de ser irmã, parceira, cliente. Acho que contar com você na jornada é sempre muito bom. Obrigada, Fê, pela parceria e troca aqui também. Obrigada, Raquel. Essa conversa aqui acho que reflete um pouco do espírito que a gente trabalha aqui na rede, que é muito essa ideia de trabalhar em parceria, colaboração com diversas outras empresas, com um ecossistema aí de parceiros. E é isso. A gente queria agradecer a todos vocês. Obrigada mais uma vez. A gente encerra aqui esse episódio que reforça ainda mais a força da reputação, influência,
comunicação e a construção de parcerias que realmente acreditamos como valor para os negócios. Obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Até a próxima.